Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de ecologia, onde estaremos trabalhando nessa aula os conceitos de teia, cadeia alimentar e outros termos importantes em ecologia também. Muito bem, vamos iniciar pelas cadeias alimentares, que são bem mais simples, e elas são representações do fluxo de energia ao longo dos níveis tróficos. O que é um nível trófico? O nível trófico é uma classificação que o organismo ocupa dentro da organização do meio onde ele está localizado, sua relação com a energia. Os organismos podem ocupar 3 níveis tróficos distintos. São eles produtores, aqueles que convertem a energia luminosa do Sol em energia bioquímica, a glicose, organismos consumidores, que são aqueles que se alimentam dos produtores e podem ocupar dentro dessa classificação de consumidor, eles podem ter níveis diferentes, como consumidor primário, aquele que se alimenta diretamente de um produtor, consumidor secundário, que se alimenta do primário, e assim sucessivamente, como consumidores terciários e quaternários. Não há muitos níveis além dos consumidores terciários e quaternários, porque a quantidade de energia disponível diminui ao longo do percurso, diminui ao longo desse nível, da passagem de nível trófico. Então, conforme você está ocupando a categoria de consumidor primário, você tem mais energia disponível, porque você obteve ela diretamente dos produtores. Conforme você avança para os níveis de secundário, terciário e quaternário, a quantidade de energia disponível diminui ao longo desses níveis. Portanto, dificilmente encontraremos organismos consumidores além do nível quaternário. E o terceiro nível trófico que nós temos é o nível trófico dos decompositores, que são aqueles organismos, micro-organismos, fungos e bactérias, que realizam a ciclagem dos nutrientes no ambiente, ou seja, eles degradam tanto produtores como consumidores e devolvem os nutrientes de volta para o ambiente. Então, são 3 níveis tróficos que encontraremos nas cadeias alimentares: produtores, consumidores de diversas ordens e decompositores. Então, as características da cadeia alimentar são que elas apresentam um fluxo de energia unidirecional, ou seja, a energia parte dos produtores e avança nos consumidores até chegar aos decompositores. Há um organismo de cada nível trófico, ou seja, existe um organismo produtor, um organismo consumidor primário, um secundário, um terciário e um quaternário, quando houver, e um organismo decompositor, ou um organismo dentro da categoria de decompositor. E as cadeias alimentares são simples. Você não encontra ramificações em cadeias alimentares. Esse é um exemplo de cadeia alimentar. O produtor, está aqui o capim, que recebe energia luminosa do Sol e converte em energia química. Contudo, repare aqui, que parte dessa energia é perdida, porque o próprio capim consome ao longo da sua vida, ao longo do seu processo metabólico. Em seguida, o próximo nível trófico é o consumidor, e aqui tem um organismo consumidor primário. Esse organismo obtém energia diretamente do produtor, por isso ele tem um saldo energético maior. O consumidor secundário, esse sapo, que se alimenta do primário, obtém energia em maior quantidade do que o terciário vai obter dele, porque ele vai consumir esse primário e vai gastar parte dessa energia também no seu metabolismo. Até chegar aqui no quaternário, que é o final, ele já se alimenta do terciário, que dispõe de menos energia do que os níveis tróficos anteriores. Por fim, os decompositores, que são bactérias e fungos, que vão fazer a ciclagem do nutriente, devolvendo os componentes dos corpos desses seres vivos ao ambiente. Muito bem, vamos avançar então para as teias alimentares. Como o próprio nome já diz, uma teia é algo ramificado, é algo mais complexo. Então, também é uma representação dos níveis tróficos, contudo, de maneira mais complexa, porque há vários caminhos por onde a energia pode rumar, por onde a energia pode seguir. Então, a gente diz que uma característica principal da teia alimentar é que o fluxo de energia é multidirecional, ele pode seguir várias direções diferentes. E você pode ter mais de um organismo para cada nível trófico distinto,
ou seja, você pode ter mais de um organismo ocupando o nível trófico de consumidor primário, ou de produtor, ou de secundário, e por aí vai. E as teias são complexas. Então, elas vão ter uma organização complexa, como essa aqui. Então, repare que há vários caminhos por onde a energia trazida pelos produtores ela pode chegar até os consumidores quaternários, terciários, secundários e primários. Então, por exemplo, se eu considerar a cadeia alimentar anterior, onde eu tinha gafanhoto, sapo, serpente e gavião, eu tenho um caminho, onde o gafanhoto é o primário, o sapo é o secundário, serpente terciário e o gavião é o quaternário. Pois bem, e se eu optasse nessa cadeia, nessa teia alimentar, por um outro caminho, onde o gafanhoto não fosse predado pelo sapo, mas ele pode ser predado por uma andorinha, e essa andorinha pode ser predada pelo gavião, ou esse gafanhoto pode ser predado por um besouro carnívoro, e esse besouro pela andorinha e a andorinha pelo gavião. Ou quem sabe esse próprio gafanhoto predado pelo sapo que fosse uma presa direta do gavião. Então, analisem bem isso. Nós temos vários caminhos diferentes para o fluxo de energia. Isso significa uma teia alimentar. Isso significa um fluxo multidirecional. Isso nos garante também uma representação mais fiel ao que observamos na natureza. Quando, se você remove um organismo dessa teia, por exemplo, o gafanhoto, há um equilíbrio nas relações por onde a energia vai fluir em outros seres, em outros níveis tróficos. Ou seja, o escorpião vai ter que se alimentar de mais besouros, porque ele não vai ter o gafanhoto disponível. A andorinha vai ter que se alimentar de mais besouros também, porque ela não vai ter. Então, há uma quebra no equilíbrio ecológico, quando você remove um desses organismos da teia. Mas se formos comparar o equilíbrio ecológico em cadeias e teias alimentares, nas teias alimentares, esse equilíbrio ele é muito menos sensível do que na cadeia. Porque se a gente volta na imagem anterior e observa a retirada do organismo consumidor secundário, eu quebro totalmente aquele fluxo de energia e eu levo os organismos daquela cadeia seguinte à extinção. Aqui não. Numa teia alimentar, nós temos outras opções de fluxo de energia. Portanto, uma teia ela é mais resiliente ao desequilíbrio ecológico. Então, uma teia ela pode resistir mais ou retornar ao equilíbrio mais rapidamente do que uma cadeia, que, quando comprometida, não tem mais como ser restaurada. Ok? Tudo bem? Continuando, os termos importantes em ecologia, vamos estudar agora os conceitos de habitat e nicho ecológico. São dois conceitos distintos. O habitat ele representa o meio físico, ou seja, quando você pensar em habitat, pense no seguinte: é onde o animal vive, é onde a planta vive, é onde aquele réptil, aquela ave habita. Então, o habitat é o espaço físico, é o meio geográfico, é o local. E o nicho ecológico é o que eles realizam, é o conjunto de comportamentos desse organismo vivo. Então, quando eu falo em nicho ecológico, eu estou falando do que aquele ser vivo faz. Por exemplo, existe uma árvore onde vive uma espécie de primata e existe uma ave que mora também naquela árvore ali. Então eu posso dizer que os dois têm o mesmo habitat, eles vivem na mesma árvore, contudo eles possuem nichos ecológicos diferentes, porque enquanto aquele primata pode ser um primata arborícola noturno, ele desocupa aquela árvore durante a noite, vai procurar comida e mora nela, dorme nela durante o dia, aquela ave faz o oposto. Aquela ave ela sai para forragear, ou seja, sai para procurar alimento durante o dia e dorme naquela árvore à noite. Ou seja, ambos têm o mesmo habitat, mas nichos ecológicos diferentes. Outro conceito importante é o conceito de ecótono. Quando formos estudar os biomas, observaremos que existem áreas de transição entre esses dois ecossistemas distintos. Então,
essa área de transição, esse espaço entre dois ecossistemas distintos é o que a gente chama de ecótono. O ecótono é o encontro de dois ecossistemas distintos e que irão realizar a transição, ou seja, os organismos que eu encontro no ecótono, eles estão adaptados, né, eles evoluíram para poder viver em espaços onde há o encontro de dois ecossistemas com características distintas. O próximo conceito que nós vamos estudar, que é um conceito-chave em ecologia, é o conceito de potencial biótico. O potencial biótico de um meio ele diz respeito à condição de capacidade máxima de sobrevivência de uma espécie, ou seja, o quanto que aquele ambiente suporta do crescimento reprodutivo daquela espécie naquele meio. Então, nós temos, por exemplo, a seguinte imagem que mostra um crescimento de uma espécie em uma progressão geométrica, então ela cresce indefinidamente em um curto espaço de tempo. Contudo, isso não é viável para o ambiente. Isso não garante que o número de organismos vai se manter crescendo. Por quê? Existem fatores limitantes, tais como espaço, nutriente, território, recursos como água, recursos reprodutivos, enfim, uma série de fatores e uma série de indicadores que consistem no potencial, né, da curva de potencial biótico. Ou seja, é quando você tem nesse colorido aqui o que a gente chama de resistência do meio ou resistência do ambiente. Essa resistência faz a curva de crescimento em potencial do organismo, né, uma curva em PG, uma curva em potencial geométrico, ser pressionada e achatada pela capacidade do limite que o meio impõe. Então a gente chama isso de curva S, porque é a curva em que o número de indivíduos ela é achatada pelo potencial biótico. Então essa curva vai mostrando a resistência do meio, que pode se aplicar a populações de diversos seres vivos. Então, quaisquer seres vivos podem se enquadrar nessa curva do potencial biótico da espécie. Nós temos também os conceitos de comunidade. O que é uma comunidade em ecologia? É um conjunto de populações de espécies distintas que vivem em um mesmo ambiente. Então, se você tem várias populações diferentes de plantas, de animais, de micro-organismos, você tem uma comunidade. E essas populações interagem entre si, você tem um estabelecimento de relações ecológicas entre essas comunidades. E um ecossistema. O que é um ecossistema em si? É um local de interação entre os fatores bióticos, aqueles que têm vida, e os fatores abióticos. Então, o ecossistema, por exemplo, como a Mata Atlântica, ela diz respeito à interação entre os seres vivos, as árvores, os animais, com o relevo, o clima, aquilo que não tem vida, que é o fator abiótico. E, pois bem, chegamos agora à parte das pirâmides ecológicas. Existem diversas pirâmides que elas representam diferentes fatores dos vários níveis tróficos diferentes. Então, quando a gente tem os níveis tróficos, produtor, consumidor e decompositor, de acordo com o parâmetro que nós estamos analisando, nós teremos uma pirâmide ecológica distinta. A primeira delas é a pirâmide de número. O número significa quantos organismos eu tenho. Então, é a quantidade de organismos. É o quantitativo. Então, por exemplo, eu posso considerar numa pirâmide de número que o número de produtores é maior do que o de consumidores primários, que vai ser maior que o consumidor de consumidores secundários, que vai ser maior do que a quantidade de indivíduos de consumidores terciários. Em seguida, existe a pirâmide de biomassa, que diz respeito à quantidade de matéria que cada nível trófico possui. Então, por exemplo, para 10.000 quilos de ervas, né, eu tenho 1.000 quilos de consumidores primários, que vão resultar em 100 quilos de consumidores secundários, que vão gerar 10 quilos de consumidores terciários. Ou seja, a quantidade de matéria, nesse caso, ela é decrescente, conforme nós nos distanciamos dos organismos produtores. Então, as ervas vão ter muito mais massa
do que os consumidores primários, secundários e assim sucessivamente. E a pirâmide de energia, de igual modo, ela também é decrescente à medida que nós vamos avançando nos níveis tróficos. Então eu encontro muito mais quilocalorias de energia disponível no nível dos produtores e depois vai diminuindo para os consumidores primários, secundários e terciários. Então essa é uma pirâmide caracterizada pela diminuição da energia ao longo dos níveis tróficos do nosso sistema ecológico, certo? Então, muito obrigado pela atenção. Deixe aí um like no vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe mais aulas não só de ecologia, mas de biologia e outros temas também. Muito obrigado.